Bom, boa noite a todos, boa noite, né, a todos os presentes e aqueles que vão acompanhar a aula, né, telepresencial ou a gravação. Pessoal, tema da aula de hoje, fatos e atos jurídicos, né, e vamos falar também ao final de negócio jurídico, porque antes de falarmos do negócio jurídico, temos que entender o que é um fato jurídico e o que é um ato jurídico. Então, dentro da aula de hoje, eu trago aqui 10 conceitinhos aí, basicamente 10 conceitos relacionados a fatos e atos jurídicos, né? E aí eu estava me lembrando de uma situação bem interessante, né? A qual eu participei lá na cidade de Bauru, né? Bauru, no interior de São Paulo, né? Da onde eu morava lá em São Paulo, em São Carlos, né? A cidade de Bauru, eu não me recordo bem se são 140, né? São Carlos da Jaúa são 100 quilômetros e para Bauru acho que tinha mais 40 quilômetros, acho que isso, não me recordo, né? E eu me lembro que nós entramos, eu e mais 2 colegas advogados, entramos num restaurante lá em Bauru, né? Na cidade de Bauru, né? E aí começamos a discutir essa teoria de fatos e atos jurídicos, né? O que é um fato jurídico, né? O que é um ato jurídico? O que é um fato não jurídico, né? Então nós vamos trabalhar esses conceitinhos agora, né? E aí dentro dessa experiência no restaurante, né? Eu propus uma brincadeira lá na hora, né? Com os colegas e falei, olha, né? Vamos ganhar uma rodada de chopp aqui agora, né? De graça. Aí o pessoal falou, não, como que você vai fazer isso e tal, e aquelas apostas e tal. Aí eu falei, dentro da teoria dos fatos e dos atos jurídicos, né? Então o que é um fato jurídico? É uma relação, um acontecimento humano, um fato jurídico, é um acontecimento humano que cria, extingue ou modifica uma relação jurídica. Isso é um fato jurídico. É um acontecimento humano que cria, extingue ou modifica uma relação, né? Uma relação jurídica. Mas para que seja uma relação jurídica, esse fato jurídico tem que ter o quê? Tem que ter força ex lege, né? Ou seja, força de lei. Ex, força, lege, lei, né? Tem que estar previsto na legislação para que seja um fato jurídico. Agora, e o fato não jurídico, né? Ele é um fato, mas ele não está previsto na legislação, ele não está positivado, né? Segundo Hans Kelsen, toda a norma de conduta na sociedade deveria ser positivada, né? Obrigatoriamente teria que ser positivada, né? Kelsen é um adepto da codificação, ele é um adepto do direito positivo, do direito positivado, ou seja, quaisquer situações, né, relacionadas à conduta humana deveria estar positivado, deveria estar previsto em lei. Então, ex lege, por força de lei, segundo Kelsen, eu teria, por exemplo, um respaldo na lei. Não tendo respaldo na lei, né, não teria valor. Então, um fato jurídico, né, é o fato que tem efeitos jurídicos porque ele é positivado, porque ele está previsto na lei, enquanto que o fato não jurídico é o fato que não está positivado, não está previsto na lei, mas ele existe. Aí volta por exemplo, né? Vou dar 2 exemplos de fato jurídico. Então, olha só, se eu me caso, existem efeitos desse casamento na sociedade? Sim, não é? Eu sou uma pessoa com um CPF e ao me casar, esta outra pessoa com outro CPF, né, automaticamente, né, vai se ligar às contas bancárias. Ah, liga, professor? Não liga, mas na hora de fazer lá, né, aquele score de compra e venda, eles verificam, né, se um está pagando certinho, se um tem crédito, se o outro não tem crédito, né? O advogado é casado com a médica, ó, 2 rendas, né? O funcionário público, delegado, casado com a contabilista, 2 rendas, né? Agora não, o juiz casado com a dona de casa, né? Mas isso influi na hora de comprar e vender, porque as rendas quase que se somam, né? Mas isso é um fato não jurídico, não está previsto na legislação, né? Mas o casamento, ele é um fato jurídico, existe a norma positivada, existe os direitos e obrigações referentes ao casamento. Quais são eles? Né? Em relação aos filhos, em relação à prestação mútua entre as partes, entre as pessoas, em relação às propriedades, a depender do regime de casamento, regime parcial de bens. Qual é a construção em cima desse regime?
tudo que nós adquirirmos dentro do casamento será nosso, não é? Então eu entro sem nada, ela entra sem nada. Durante o casamento nós adquirimos um carro, meio a meio, se separar. E se não separar, meio a meio durante o casamento, né? Embora o carro esteja só no nome dela, o carro é nosso. Embora a casa esteja só no meu nome, a casa é nossa. Vocês compreendem isso? Esse é o efeito jurídico do casamento. Então, voltando à teoria dos fatos jurídicos, né? O fato jurídico é uma relação humana, é um acontecimento humano que cria, extingue ou modifica, né, algo, uma relação, né? Modifica uma relação jurídica. Qual a minha relação jurídica? Solteiro. Qual a minha relação jurídica nova? Casado. Qual é o efeito dentro da sociedade da pessoa que tem um status quo de solteiro? É um efeito. Casado é outro efeito. Então, este efeito é um fato jurídico, porque ele tem um efeito na sociedade, porque ele cria, modifica ou extingue um direito, uma obrigação ou um status dentro da sociedade. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos para falar na aula de hoje: fato jurídico, ok? E o fato não jurídico? Ele existe na sociedade, mas ele não está positivado. Ele existe na sociedade, mas ele não está previsto em lei. Deixa eu dar um exemplo disso: andar na rua. Ando na rua tranquilamente. Não existe essa conduta prevista no Código Civil. Eu posso andar na rua, tenho o direito de andar na rua, né? Vou andar na rua, as consequências são... Percebem isso? É um fato relevante? Existe, né? É um fato social? Sim, é um fato social, mas não é um fato jurídico, é um fato não jurídico, quando não produz efeitos dentro da sociedade. Oi? Injurídico? Então, eu chamo de fato jurídico os fatos que produzem efeitos na sociedade. Extingue, modifica ou cria. Fato jurídico, né? Porque existe previsão legal, por ser ex lege, fato jurídico. Por que eu não utilizo o prefixo in? Porque o prefixo in, né, normalmente ele é utilizado para dentro, né? In seria dentro, seria, que na verdade vem de introspecção, introjeção, introjetar, né? Normalmente é isso, né? Então, não é ni, seria ajurídico. Aí sim, né? Porque o ai não, né? Como ateu, né? Ateus. Teus é Deus, na negativa de Deus. Ateus, ateu, né? Seria um ajurídico, né? Mas normalmente se utiliza o termo fato jurídico e fato não jurídico. Fato jurídico produz efeito na sociedade. Fato não jurídico não produz efeito na sociedade. Então temos aí esses dois conceitos, número 1 e número 2. Oi, tranquilo? Tranquilo, né? O exemplo, né, do fato jurídico, o casamento. O exemplo do fato não jurídico, o andar na rua, né? Mas é claro que existe uma discussão sobre essa questão de andar na rua ser um fato não jurídico, ser um fato não previsto na lei. Mas eu já vou falar dessa controvérsia já, né? Então, olha só. Então temos aí o conceito de fato jurídico, fato não jurídico. E os dois exemplos de fato jurídico e de fato não jurídico. Tranquilo, né? Então, olha só. Continuando aí. Kelsen, né? Hans Kelsen, que traz a teoria do direito positivo, né? Em contradição, em contrapartida, né? Em oposição ao subjetivismo de Weber, né? Que dizia que não, o direito ele está sempre em evolução. Eu não posso positivar, Weber dizia isso, eu não posso positivar o direito por conta de que a evolução da sociedade, né? Eu já até disse sobre isso, já até expliquei sobre essa questão da evolução, né? Que eu não concordo com o termo evolução. Eu digo que é uma mudança social e não uma evolução social, né? Mas a doutrina utiliza o termo evolução. Então Weber dizia que a evolução social, a evolução dos costumes, a mudança dos costumes é uma constante dentro da nossa sociedade. Então Weber, adepto da teoria subjetivista, era contra o positivismo porque havia uma evolução dos costumes, né? Então, hoje o casamento entre homens e mulheres, amanhã o casamento entre mulheres e mulheres, homens e homens, hoje o casamento monogâmico, amanhã o casamento né, quadri, uma relação poligâmica, vamos dizer assim, né? Então, isso são mudanças no comportamento das pessoas, né?
Por isso que eu digo que não é uma evolução, mas sim uma mudança de comportamentos. Então, de acordo com essa mudança subjetiva, Weber entendia que esse comportamento subjetivo ele se contrapõe ao positivismo, ele se contrapõe à expressa positivação da lei. Ponto. Entendido o que é comportamento positivo e o que é comportamento subjetivo, o positivo está na lei, fixo, e o subjetivo não está na lei porque ele atende às mudanças. Existe essa contraposição de ideias entre Weber e entre Kelsen, né? Entre o positivismo e entre o subjetivismo. Ponto. Por que eu estou falando isso? Porque andar na rua, atenção doutores, porque andar na rua, embora seja um fato não jurídico, porque eu não tenho no Código Civil a legislação do andar na rua, mas eu tenho na Constituição o direito constitucional de ir e vir. Vocês não lembraram disso, né? Lembrou quando falou? Puxa, eu até pensei, mas não falei porque fiquei na dúvida, não é? Mas percebem que aí eu tenho Kelsen tendo razão. Tá vendo? Kelsen tinha razão. Tudo está na lei. E aí eu tenho o subjetivismo de Weber para interpretar o positivismo de Kelsen, né? O subjetivismo. Mas, de certa forma, a conduta andar na rua livremente não existe na lei. Não existe, por força de lei, ex lege, não existe. Mas existe uma compreensão, uma hermenêutica, uma interpretação, existe uma interpretação, uma hermenêutica constitucional desse fato não jurídico. Professor, é ex lege ou não? Não é ex lege. Não existe a interpretação do ir e vir, né? Mas não exatamente, expressamente, né? Andar na rua. Percebe isso? Então, legalmente falando, andar na rua é legal. Por decorrência de lei? Não, pelo direito de ir e vir. Mas não existe a legislação andar na rua. Compreende essa diferença? Essa matéria fatos e atos jurídicos, pessoal, é uma matéria para dar em 10 minutos. Mas, né? A explicação dos conceitos, né, elas deliberam essas questões que acabam, né, ampliando, né, o tempo de aula por conta de compreendermos a questão a fundo, né? Então, os três conceitos que nós estamos trabalhando agora: fato jurídico. Fato jurídico é um acontecimento que cria, modifica, né, uma relação humana. Ponto. Fato jurídico, número 1. Fato jurídico, quando produz efeitos jurídicos. Fato não jurídico, quando não produz efeitos jurídicos. Fato jurídico, ex lege, decorre de lei. Fato não jurídico, não decorre de lei. Ah, professor, como assim não decorre de lei? Aí eu dei os exemplos, né? Andar na rua, fato não jurídico. Fato jurídico, casamento, fato jurídico. Tranquilo até aí? Entendido essas questões, entendido a contradição entre Kelsen e Weber, entre o positivismo e o subjetivismo, né? Vamos passar adiante. Olha só, quando eu verifico o fato jurídico, eu penso também que o fato jurídico ele pode ser, anota aí, eficaz, fato jurídico eficaz, ou não eficaz, fato jurídico não eficaz. Quando que o fato jurídico é eficaz? É parecido com os conceitos anteriores. O fato jurídico será eficaz quando ele estiver previsto na legislação. Ele é um fato jurídico eficaz. Então, as normas de trânsito, ao dirigir o meu veículo em via pública, eu tenho o Código de Trânsito Nacional, CTN, então eu tenho um fato jurídico eficaz. Então, deste fato jurídico que produz efeitos, né, efeitos jurídicos dentro de nossa sociedade, então eu tenho que respeitar as faixas de trânsito, eu tenho que respeitar a sinalização horizontal, a sinalização vertical, sinalização luminosa, respeitar o veículo da frente, o veículo de trás, né? Eu tenho que respeitar as regras de trânsito para conduzir o meu veículo. Então, o fato jurídico eficaz, anota aí, fato jurídico eficaz, ele decorre de lei. Está previsto na lei, está previsto na legislação, né? Está presente a lei, na lei. Fato
jurídico eficaz. Agora, e o fato jurídico não eficaz? Fato jurídico não eficaz, né, ele não está presente na lei, ele não está previsto na lei. Ele existe, ele é um fato jurídico semelhante ao fato não jurídico, o fato não eficaz. Ele não é eficaz, porque ele não está presente na lei. Então, andar na rua é um fato, né, jurídico que não é eficaz. Não é eficaz de que ponto de vista? Do ponto de vista de não estar presente na lei. É só isso, é um desdobramento dos anteriores. Garantias individuais, né? Olha só, a questão das garantias individuais. As garantias individuais previstas no artigo 5º da Constituição, né, elas dependem, né, como a nossa Constituição ela é pragmática, programática, ela depende de regulamentação. Isso é uma matéria de direito constitucional, não é a nossa, mas não custa nada falar sobre isso, né? Então, uma lei programática, pragmática, né, que depende de regulamentação, ela depende de outras leis. A Constituição, portanto, depende de outras leis. Mas não existe a lei que fale, é direito de todo cidadão andar na rua. Não existe essa lei. Então, eu tenho um fato não jurídico, eu tenho um fato não eficaz. Fato não jurídico, fato não eficaz. Eis aí o conceito, eis aí a questão. Tranquilo, pessoal? Agora, né, se eu me caso, está previsto as normas de casamento na Constituição? Alguém sabe se está previsto o casamento dentro da Constituição? Né? A união entre homens e mulheres, a família é a base da sociedade, artigo 226 ou 24, se eu não me recordo, está previsto de certa forma, de forma genérica, geral, né, que depende de uma hermenêutica, de uma interpretação, de uma regulamentação. Onde está a regulamentação do casamento? No Código Civil. O Código Civil fala do casamento. O Código Civil fala das regras do casamento, dos regimes de casamento e dos efeitos jurídicos do casamento. Está previsto no Código Civil. Então eu tenho aí, até agora no momento que nós falamos de fato jurídico, fato não jurídico, né? Falamos dos conceitos, falamos de positivismo e subjetivismo e falamos de fato eficaz e fato não eficaz. E olha só, o casamento, né, previsto na Constituição e previsto no Código Civil. É um fato, portanto, jurídico e eficaz. Casamento é um fato jurídico e eficaz. E o fato jurídico é um acontecimento que cria, extingue ou modifica uma relação humana. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Fato jurídico natural. Vamos lá, fato jurídico natural. O que é um fato jurídico natural? O fato jurídico natural, né, ele é um fato jurídico estrito sensu, né? Estrito sensu. Fato jurídico natural é um fato jurídico em sentido estrito sensu. Ele independe da vontade humana, independente da minha vontade de agir, independente do meu querer, independente do meu fazer, o fato jurídico natural, ele existe, né? Ele independe da minha vontade, e eu chamo isso de fato estrito sensu. Eu vou melhorar o conceito, né? Agora, o fato jurídico humano. O fato jurídico humano, olha só, eu falei de fato jurídico natural, tá? Independente de eu agir, independente do meu querer, independente do meu fazer, o fato jurídico natural estrito sensu, ele existe, tá? Ele existe, né? No sentido estrito ele existe. Então, olha só, né? Voltando aqui ao exemplo de andar na rua, né? Do ponto de vista da questão do andar na rua, né, eu ando na rua naturalmente, eu me desloco de um ponto ao outro da cidade, eu me desloco entre cidades, né, também posso me deslocar entre cidades, posso me deslocar entre estados, né, e vocês percebem que não tem um efeito, vamos dizer assim,
jurídico, um fato jurídico não eficaz, por conta de que não existe uma regulamentação que me proíbe, que proíbe o meu deslocamento, né? Considerando que eu estou andando, tá, pessoal? Andando, estou fazendo isso andando, eu estou fazendo de carro isso. Estou saindo de uma cidade para outra, atravessando uma fronteira de uma cidade para outra, andando. Estou atravessando de um estado para o outro, andando. Vamos considerar que eu moro na fronteira, andando de um estado para o outro. Fato jurídico não eficaz. Fato jurídico não eficaz. Porque o fato jurídico eficaz, ele além de ser ex lege, ele produz o efeito da sociedade. Enquanto que o fato jurídico não eficaz, ele não produz efeito. Então não tem uma consequência. É um fato jurídico natural. Essa é a melhor explicação. É um fato jurídico natural. É o fato jurídico em sentido estrito, independente da vontade humana e não previsto na legislação. Ponto. Fato jurídico natural. Fato jurídico natural. Agora, vamos lá. Agora vamos a um segundo conceito. Trabalhamos, né, a teoria dos fatos de uma maneira genérica, geral, né, com dois exemplos: fato jurídico, fato não jurídico, fato eficaz, fato não eficaz, positividade, subjetividade. Trabalhamos estes 6 conceitos. Ficou algum de fora? Não, trabalhamos 6 conceitos, certo? Agora olha só, né? Então falamos de fatos jurídicos e fatos não jurídicos, né? Agora vamos para atos jurídicos. Qual a diferença de fatos e para atos? O ato jurídico, ele é o fato jurídico humano baseado na vontade. O ato jurídico é, portanto, sempre decorrente da vontade humana. O ato jurídico. Aí está aí o problema dos 10 minutos de aula que eu falei lá no início, né? Eu consigo transmitir essa matéria em 10 minutos, mas, porém, a explicação requer 1 hora ou 2. E se a aula for de 10 minutos, você vai ter que ver o vídeo 10 vezes para poder compreender a diferença de fatos e atos, né? Dei 6 conceitos agora eu estou entrando em atos. Ato, o agir, né? Naturalmente andar pela rua, né? Ela não é ex lege e é um fato jurídico não eficaz, né? É um fato não jurídico, andar pela rua. E por que um fato não jurídico? Porque não produz efeito na sociedade. Agora, na teoria dos atos jurídicos, considerando que o fato jurídico humano é um ato jurídico e que o fato jurídico humano, sendo um ato jurídico em sentido estrito, decorre da vontade humana. Parece uma aula de filosofia, mas não é. Parece difícil, mas é fácil. O fato jurídico humano, que é um ato jurídico, decorre da vontade humana. Qual é a vontade? O agir. Minha vontade de fazer algo, né? E que vai produzir efeito na sociedade. O ato jurídico em sentido estrito, ele decorre de lei. Ex lege. O efeito dele está definido em lei. O ato jurídico, né, em sentido estrito, o efeito decorre de lei. Qual é o efeito do ato jurídico que decorre da lei? Então, o casamento. Eu volto naquele primeiro exemplo lá. Eu me caso por vontade ou eu me caso sem vontade, né? Então eu me caso por vontade. Eu tenho vontade de me unir a outra pessoa, e me unindo a outra pessoa, haverá uma modificação no meu relacionamento com esta pessoa e perante a sociedade. Então essa modificação no meu status quo, essa modificação no meu relacionamento com essa pessoa, essa modificação no meu relacionamento com a sociedade, essa criação de novos direitos em decorrência do meu casamento com essa pessoa, tudo isso é um fato jurídico, criado através de um ato jurídico de vontade humana. Ato jurídico é isso. Percebe? Né? É como eu falei, dá para falar em 10 minutos, mas existe essa linha tênue, né, da compreensão dos conceitos que distingue atos de fatos, né? Então o ato é o agir, é a vontade humana em jogo, né, que cria, modifica ou extingue direitos e obrigações. O ato, o agir. Agora o fato, ele existe pura e simplesmente decorrente da lei ou não decorrente da lei. Fato jurídico, decorre de lei, ex lege. Fato não jurídico,
né, ele não decorre da lei, né, e ainda por cima não produz efeitos legais. Ah, professor, mas e a história do andar na rua é constitucional? É interpretação, né, do ir e vir, não é expressamente andar na rua, como diria Hans Kelsen, né? Na verdade é mais uma interpretação subjetivista, uma interpretação de Weber. É isto, né? Desta maneira. Difícil isso? Não, se todos compreenderam, não tem nenhuma questão a se colocar. Vamos continuar aqui no ato jurídico, depois eu volto, né? Então o ato jurídico em sentido estrito, ele está definido em lei. Toda vez que eu vou agir e vou agir de acordo com algo que já está definido em lei, é um ato jurídico, e sendo ato jurídico decorre da vontade, e se decorre da vontade, ex lege, por força de lei. Ato jurídico, então, né, ele é o ato jurídico, pois ele sempre decorre da vontade humana, e pode ser um ato jurídico em sentido estrito ou um negócio jurídico. Agora eu estou ampliando o conceito. Ou um negócio jurídico. Quando ele vai ser um negócio jurídico? Agora eu envolvo, né? Vou envolver outra pessoa neste ato jurídico. Se o ato é só meu, ato jurídico. Se o ato é meu e de mais alguém, negócio jurídico. Percebem a diferença? Né? Diferença bem sutil. E esse negócio jurídico poderá ser unilateral ou bilateral. Unilateral, né? Quando que o efeito desse negócio jurídico, olha só, ato jurídico é o ato da vontade humana praticado por uma pessoa. Ato jurídico é o ato da vontade humana praticada por uma única pessoa. Então eu pratico um ato jurídico por vontade própria, eu pratico um ato, e ele é decorrente de lei, ex lege. Mas, né, se eu me relaciono com outra pessoa, e aí eu tenho dois lados agora nesse ato jurídico, nessa prática jurídica desse ato jurídico, agora o ato não é unilateral, agora o ato é bilateral, e quando é bilateral eu tenho um negócio jurídico. Professor, casamento é negócio jurídico? É negócio jurídico, como não? Não deixa, é o maior negócio jurídico, né? Eu posso classificá-lo, enquadrá-lo como negócio jurídico? Sim, negócio jurídico. Ato, né? Ato jurídico de vontades, fato jurídico, né? Estrito sensu, positivado, ex lege, que produz efeitos dentro da sociedade e é bilateral. Tem dois lados no negócio, né? Não existe um contrato de casamento ou uma certidão de casamento? Pois não, boa noite. Boa noite. Unilateral, quando às vezes a pessoa, vamos colocar assim em caso de união estável. Os dois vivem juntos, mas uma pessoa só vai lá e faz essa declaração de união estável. E o mesmo ocorre quando uma pessoa só vai e desfaz essa união estável. Não, sempre aí no caso existem duas, entendi a colocação, tá? Existem duas... Ele faz pública, porque na verdade a união estável ela é na escritura. É assim, esse é um exemplo que eu estou dando. Não, eu entendi o exemplo. Então a pessoa vai tornar público. Este exemplo, né, é o ato, esse ato ainda é bilateral, porque existem duas partes criando, modificando. Mas só uma desfez. Entendo. Só uma vai lá e desfaz. Entendo, mas esse agir de uma única pessoa na dissolução, a dissolução já é o pós-contrato, né? A dissolução já é, no caso não seria uma resolução, seria uma resilição. Resolução, quando resolvem as partes. Resilição, quando uma parte resolve sozinha, né? Mas está desfazendo algo que é bilateral, que não é unilateral. Vamos para o exemplo de unilateral? Unilateral, efeito colateral jurídico na sociedade unilateral. Unilateral, inventário. Inventário pode ser só tem um herdeiro, tranquilo? Só tem um herdeiro. Eu preciso inventariar
os bens do falecido. Só tem um falecido, só tem um herdeiro, existem os bens. É um ato jurídico ex lege, né? Um ato jurídico humano de fazer um inventário ex lege. A minha vontade de inventariar, eu faço, eu entro, né? E aí tem os efeitos na sociedade desse ato jurídico de inventário. É difícil, né? Achar o exemplo, mas o inventário é um ato de declaração de vontade única através do inventário, ou através do outro exemplo, o testamento. O testamento também eu quero deixar parte dos meus bens, né? Ato de vontade única decorrente de lei, né? Então para X pessoa. Aí tem lá na lei falando que eu posso testar, né? Deixar em testamento até 50% dos meus bens. Então, de 100%, né, que irão para os herdeiros, para todos os herdeiros, né, no caso do óbito, mas até 50% eu posso deixar de herança somente para um, somente para esse, somente para aquele, via testamento. Então, negócio jurídico unilateral, né? A exceção à bilateralidade do negócio, a exceção da bilateralidade dentro do negócio jurídico, né? É a questão unilateral, testamento, inventário, né? Renúncia de herança. Boa, excelente exemplo. Nunca tinha nem visto na doutrina esse exemplo, não. Vou até anotar aqui. Professor, mas a renúncia, se a pessoa for casada, o parceiro tem que concordar. Se o parceiro não concordar, não consegue fazer a renúncia. Entendo, você tem razão, mas vamos entender que ele é solteiro, né? E aí seria mais um exemplo para a gente colocar na nossa listinha aqui, só para aproveitar a ideia e o exemplo, né? Então seria isso aí, um negócio jurídico unilateral, né, numa renúncia de cota de herança. Agora o mais fácil, vamos adiantar, o mais fácil, negócio jurídico bilateral, né? Que é a declaração da vontade das partes, que é o conceito do contrato que está lá, salvo engano, no 481 do Código Civil. Essa matéria de contratos eu até dava aqui na faculdade, não dou mais, né? Mas então a declaração de vontade entre as partes, as partes elas tem, né, a vontade lá no ato jurídico, sentido no estrito senso. Pessoal, quando eu falo de estrito senso, tá no senso estrito, no sentido estrito, eu estou falando da lei. No sentido amplo, no lato senso, eu não estou falando da lei, né? Quando eu falo do negócio jurídico, né, eu falo do negócio jurídico estrito senso, que produz efeitos na sociedade. Quando eu falo do negócio do fato não jurídico, eu estou falando do fato lato sensu, o fato que não se apoia na lei e não produz efeitos na sociedade. Aí eu iniciei a aula falando que eu estava no restaurante, né? Vocês lembram? Vocês não perguntaram o resto da história, mas eu vou contar. Eu estava no restaurante e eu falei, vamos ganhar um chopp aqui nesse restaurante. Coisa de advogado novato, né? Isso há 20 anos atrás, lá em Bauru. E o pessoal falou, como que a gente vai ganhar esse chopp? Aí eu falei, eu vou chamar o garçom aqui e vou falar que tem uma mosca no ambiente. E ele vai, de cortesia, dar pra gente um chopp para cada um, né? Mas isso é um fato não jurídico, não previsto em lei, né? E esse ato decorre da vontade humana? Não decorre da vontade humana. Por que não decorre da vontade humana? Porque não é culpa do restaurante. Ou é culpa, né? Ou é culpa. Aí vem a teoria, que eu queria provar dentro do restaurante e o pessoal duvidou de mim, né? Chamei o gerente e falei para ele, ó, estamos aqui, ambiente aberto, vidros abertos e tal, e passou uma mosca aqui, né? No ambiente aqui, a gente está almoçando, né? Era um restaurante, né? Bom, né, e tal, caro, uma churrascaria famosa da cidade de Bauru, não vou falar o nome não, mas era um lugar muito bom, muito bom. Quando eu falei isso, na hora o cara falou, pera aí que eu vou chamar o dono. Ele chamou o dono. O dono veio, sentou na mesa com a gente e falou, o que está acontecendo aqui? Eu falei, olha, passou uma mosca no ambiente aqui, não tenho nem como provar isso, né? E não vou provar e não vou perder meu tempo, mas eu acho que o senhor deveria tomar uma providência. Aí ele falou, que providência que o senhor acha que deve tomar? Eu falei, tem que
sabe como é que é, né? Tem que higienizar melhor o ambiente, tem que verificar, tem que tomar cuidado. Aí ele falou assim, mas as janelas ficam abertas para o conforto do cliente, para entrar uma ventilação, porque é bonito, porque é bacana, porque é isso, porque é aquilo. Aí deu várias explicações. Depois que ele terminou a explicação, eu falei para ele assim, não é o que a vigilância sanitária vai achar. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, não, poxa vida, né? Que chato, né? Aí ele começou a chorar lá, sabe, se lamentar. Aí eu falei, não vou fazer nada não. Eu falei para ele, não vou fazer nada não, só tô te dando uns conselhos aí. Aí ele ficou feliz, falou assim, não, pô, vou te dar um desconto aí, vou fazer isso. Eu falei, não quero nada não, mas se desse um shopping para nós aí, ia ser bom, né? Aí ele mandou 3 shoppings. Foi isso, essa é a história. Mas, gente, eu não agi de maldade, não. É que na época, sabe estudante, né? Que só faz, né? Só fica querendo provar teorias e tal. Foi isso que aconteceu na época. Então, eu agi assim, fosse uma barra em cima do negócio e o cara mandou 3 chopp de graça. Quando o cara levantou e saiu, que chegou o chopp, aí os colegas, porra, mas de onde você tirou isso? Aí eu falei, teoria de fatos e atos jurídicos. Estou estudando isso daí. Eu queria saber se funcionava. E na prática funciona. Não está previsto na lei, não produz efeitos na sociedade. Mas ele não sabe disso. Mas quando eu falei da vigilância sanitária, né? Aí o que acontece? Vigilância podia ir multar ele. Vigilância podia fechar ele com uma denúncia, mesmo que não provada. Produz ou não produz efeitos? Ato jurídico, fato jurídico, né, dentro da sociedade que produz. Da onde decorre isso? Da legislação sanitária. Foi isso que eu tirei. Essa que foi a ideia, né? E eu queria ver se tinha efeito. E tem efeito, né? O cara ficou com medo, mas ao mesmo tempo ele ficou grato depois e etc. E ficou desse jeito aí. Eu sei que no final a gente ficou até com dó, falou assim, não, pô, vamos pagar o chopp também, né? Aí os colegas falaram, não, cara, pô, você estudou tanto, ganhou, né? Deixa assim, né? Tá tudo certo, não vai fazer falta não. Ah, beleza. Mas eu lembro isso como se fosse hoje, tem muitos anos, né? Teoria de fatos e atos jurídicos. E dentro do negócio jurídico pode haver uma relação unilateral, acabamos de falar, testamento, declaração de vontade única, renúncia, tranquilo, né? Falamos desses exemplos no negócio jurídico unilateral, que tem um efeito colateral jurídico unilateral. Agora, no bilateral é a regra. Bilateral é a regra. Eu falei do 481 do Código Civil, que em relação aos contratos, eu tenho sempre a bilateralidade. E tenho também a relação jurídica, dentro do negócio jurídico, a relação multilateral. Então, unilateral, bilateral, multilateral. E o multilateral, lógico, né? Eu e mais 3, eu e mais 4, eu e mais 5, eu e mais 2 e mais 5 do outro lado. Então, 3 de um lado, 5 do outro. Então essa é a relação multilateral, em um contrato, em atos jurídicos dentro da sociedade, atos que decorrem de lei, atos que decorrem da vontade, porque eu não contrato sem vontade, eu contrato sempre livremente, contrato sempre com liberdade e contrato sempre baseado na vontade. Então o ato jurídico, né, que me induz a um negócio jurídico, se ele é bilateral, ele sempre decorre da vontade humana e sempre previsto em legislação, ex lege. Ato jurídico sempre decorre da vontade humana e ex lege. Um ato jurídico que decorre da vontade humana, mas não está previsto na legislação, ele é um ato jurídico? Não. Ele é um ato, mas não é um ato jurídico. Ele é um fato não jurídico, né, que não produz efeitos. Qual é o conceito? É aquele conceito inicial lá. É um fato não jurídico que não é eficaz. Fato não eficaz. É um fato não eficaz, porque não produz efeito dentro da sociedade. Todo fato jurídico é um ato jurídico mais inverso, não se aplica. Todo fato jurídico é um ato jurídico, mas inverso não se aplica. Tá, então é isso. Então até aqui falamos de fato jurídico, né?
Falamos de fato jurídico, falamos de fato jurídico e seus efeitos, fato não jurídico, demos o exemplo do fato jurídico, casamento, fato não jurídico, o andar na rua, né? Falamos do positivismo em contraposição ao subjetivismo, né? E por que um interfere no outro, né? Falamos de fato jurídico eficaz, presente na lei, fato jurídico não eficaz, não presente na lei. E falamos, o que mais? E falamos do fato jurídico natural, né? Fato jurídico natural, dentro de um sistema estrito sensu, né? Dentro da questão da vontade humana. E aí chegamos ao conceito de ato jurídico. O ato jurídico é o fato jurídico humano, só que este decorre da vontade e está previsto em lei. Ato jurídico, portanto, decorre da vontade e está previsto em lei, né? Essa matéria ela é dada assim, né? Porque existe um desdobramento desde o conceito, né, inicial de fato jurídico, até chegarmos em ato jurídico, até chegarmos em negócio jurídico. Não dá para fazer o contrário, porque um precede ao outro, né, em termos de conceito para compreensão do que é ao final o negócio jurídico, né? O ato jurídico e o negócio jurídico. Então o ato jurídico, que é o agir, o ato jurídico, que é o agir humano, baseado na vontade humana, decorrente de lei, ex lege, ato jurídico. Fato jurídico humano, ato jurídico, e que produz efeitos na sociedade. Ele é um fato jurídico eficaz, inclusive, né? O ato jurídico, né? Tem todo esse acúmulo de conceitos para ato jurídico. Agora, quando eu chego em negócio jurídico, aí eu digo que ele pode ter, em relação aos efeitos, tá? Em relação aos efeitos, ele pode ser efeito unilateral, efeito bilateral e efeito multilateral. No unilateral, eu dei os exemplos, né? Inventário, declaração de vontade, testamento, né? De forma unilateral, um ato humano que está baseado na lei, testamento unilateral. Eu vou testar para os meus herdeiros esta cota parte aqui, eu é que decido, é meu. Quando eu morrer, essa parte vai para fulano. É um ato, é um ato jurídico, é um negócio jurídico com efeito unilateral. Tranquilo? Né? Agora, a regra é o ato jurídico bilateral, onde um lado contrata com o outro lado, né? Dentro do universo privado, dentro do universo particular, um lado contrata com o outro. Então o contrato faz lei entre as partes, desde que lícito, né? A vontade ali impressa, desde que lícita, faz lei entre as partes. O que está no contrato é a negociação, um negócio jurídico baseado num ato de vontades das partes que faz lei entre as partes. Então, o ato jurídico, né, decorrente de um fato jurídico eficaz, que decorre de lei. Qual a lei? Código Civil 481 do Código Civil, salvo engano, 481 do Código Civil, e qualquer outra legislação pertinente ao assunto que estiver sendo tratado neste contrato, né? E se tratando de contrato, por exemplo, de portos, né? De carga, descarga, contrato relacionado a transporte de mercadoria para outros países, envolvendo essas operações de portos marítimos, né? Então, além do Código Civil, existe uma legislação portuária, né, especial, e existem legislações internacionais, né, se envolve carga de outro país, entrada, saída, etc e tal, lei aduaneira, salvo engano, né, além da fiscalização de impostos, né, entrada e saída, uma entrada irregular, né, aí vem também crime de contrabando e descaminho, que pode estar, né, nessa situação. Então, olha só, 4 legislações aí, né, que incidem em algum ato relacionado a este tipo de negócio jurídico, que pode ser multilateral, né? E normalmente o é multilateral. Quem assina esse contrato? Quem está comprando, quem está vendendo, quem está transportando, quem está carregando, quem vai pagar impostos, quem é o responsável pela carga. Então tem um negócio jurídico multilateral. Tranquilo? Então aí é esse conceito de negócio jurídico.
Mas olha só, né? Dentro de tudo que nós falamos, né, da teoria de fatos jurídicos, fatos não jurídicos, atos jurídicos, né, e etc e tal, nós temos também uma questão, né, nova no direito, né, em relação a essa questão do andar na rua, né, essa questão do andar na rua. E eu falei que o andar na rua não é por força de lei, não é ex lege, não está previsto na lei o andar na rua, mas decorre de uma interpretação da Constituição que eu posso ir e vir, portanto seria um direito constitucional, né? Andar na rua é um direito constitucional, ir e vir, mas ele não é ex lege, segundo Kelsen, ele é subjetivo, segundo Weber, né? Segundo Max Weber, ele é subjetivo, dentro da teoria subjetivista, né? Então, a liberdade, o andar na rua decorre da liberdade do ir e vir, constitucional, artigo 5º da Constituição, decorre desta hermenêutica, dessa interpretação constitucional do direito de ir e vir. É isto, né? Não exatamente andar na rua, não está escrito na Constituição, nem tem uma lei. Bom, aí venho para uma terceira e nova teoria para nós finalizarmos. Anotem aí: ato, fato, jurídico. O que é isso, professor? Ato, fato, jurídico? É tudo junto? É tudo junto. É uma nova teoria? É uma nova teoria. Quem falou isso? Vamos lá. Vamos lá. Essa teoria nova, ato, fato, jurídico, é justamente essa questão do andar na rua, né? Que desconsidera o andar na rua um fato previsto em lei e que fala que realmente não tem consequências jurídicas porque não está previsto na lei. Por outro lado, né, vence a questão, vence a interpretação constitucional de que eu posso e de que eu devo andar na rua de acordo com o quê? Com a Constituição. E aí, dentro dessa teoria de ato, fato, jurídico, óbvio que decorre de lei. Andar na rua e as regras de pedestres. Boa, mas quais são as regras de pedestre? Quando eu falo de regras, eu falo de algo expresso. Qual é a legislação? Tá de trânsito? Seria trânsito? Seria trânsito, né? Mas aí o Código de Trânsito Nacional, eu não acho que fala. Eu não acho que exista uma legislação sobre andar na rua. Vai falar que o pedestre deve andar na faixa. Vai falar que o pedestre tem prioridade no trânsito, né? Mas eu acho que só isso. Não é mais aprofundado a ponto de declarar, né, que eu posso transitar. E isso parece que vai mudar, hein? Vocês já ouviram falar, é que eu não vou falar aqui porque, né, é teoria da conspiração, mas cidade de 15 minutos, não tem umas teorias assim meio maluca? Tem, né? Que a pessoa não pode sair da cidade, né? Só poderia sair por 15 minutos. Tem umas teorias assim, que parece que nem é teoria, então parece que existe isso em Londres, não sei, né? Mas bom, né? Vamos para a realidade aqui. Então, dentro da teoria do ato, fato, jurídico, que eu falo de jurídico porque tem efeitos jurídicos, né? E o ato, porque decorre da vontade humana. Então, esse ato, fato, jurídico, este que decorre da vontade humana e produz efeitos na sociedade, e em se tratando dessa questão de andar na rua, aí surge um desdobramento moderno disso, né? Para considerar essa questão como legal, embora não seja. Puxa, complicou tudo. Eu vou explicar. Vamos lá. Então, dentro do desdobramento de atos e fatos jurídicos, é um conceito novo, eu tenho reais, indenizativo e caducificativo. Número 1, ato, fato jurídico real. Número 2, ato, fato jurídico indenizativo ou indenizatório. Ato, fato jurídico indenizativo. Número 3, ato, fato jurídico caducificante. Vamos a cada um dos três para encerrar essa teoria de fatos e atos jurídicos. Fatos jurídicos, atos jurídicos, negócio jurídico, e agora ao final, ato, fato jurídico, que é uma fusão dos conceitos, incorporando essa ideia da hermenêutica,
da interpretação. Porque, embora não previsto em lei, eu me baseio numa lei. Eu tenho um conceito ampliado por hermenêutica, né? Aceito pela hermenêutica, que é o andar na rua. Não está na lei, mas está na Constituição, o ir e vir. Dentro de uma interpretação, eu entendo que é legal, né? Embora não esteja na lei. Vocês compreenderam? Essa é a teoria do ato fato jurídico. Então eu tenho um ato, um agir de vontade humana, né, que gera um efeito jurídico. Quais são os efeitos? Vamos ver agora. Efeitos reais, indenizativos e caducificante. Os reais, né? Os reais é o mais difícil de explicar, mas é o que nós queremos explicar. É o objetivo, né, aqui desse conceito tão, né, novo, moderno e que intriga, né? Olha só, ato fato jurídico real, o típico, o real típico. Qual é o conceito? É o fato não ex lege, né? Esse ato fato jurídico real é o fato não ex lege. O ex, lembrando que ex, né, termo latim que significa força e lege significa lei. Então, o ato não ex lege, o ato que não tem força de lei, não está previsto por força de lei, esse ato é o ato fato jurídico real. Professor, então o ato decorre da vontade humana. Se é fato jurídico, né, ele produz efeitos na sociedade. Mas se ele não é, se ele é dentro da nova teoria, na nova teoria, se ele não está previsto em lei, ele é aceito? Ele é aceito mesmo não estando previsto em lei. E aí, daí vai surgir o quê? Vai surgir toda uma discussão subjetiva para interpretação do fato, do ato, e aí sim terei um ato fato jurídico decorrente da interpretação da hermenêutica. Qual é o exemplo? Andar na rua. Andar na rua é o caso, não é? Estou falando de andar, literalmente, andar a pé, né? Por quê? Para não confundir com o CTN, porque aí o CTN tem regras de CTN, né? De Código de Trânsito Nacional, né? Então, não confundindo com o CTN, porque o CTN é uma legislação ex-lege, então eu estou andando de acordo com uma legislação, CTN. Então, vamos tirar o CTN. Também não estou andando de bicicleta, não, estou andando a pé sozinho na rua. Em qual rua? Vamos botar aqui uma vicinal, vamos colocar aqui dentro de um bairro, para excluir todas as questões de trânsito, etc e tal. Então, eu estou andando na rua dentro de um bairro. Então, andar na rua é permitido? É permitido. É proibido? Não é proibido. Não existe nem permissão nem proibição, né? Mas vocês, eu quero que compreender isso, de que não existe uma regra, né? Lei número tal de 2000, lei número 1678 do ano 2023, né? E o presidente Lula assina lá: andar na rua é um ato livre, constitucional, aceito e decorre dessa lei. Assina, publica no Diário Oficial. Vocês compreendem este que é o exemplo que eu quero dar? Não existe essa lei. Decorre de um entendimento subjetivo. Por isso que eu expliquei que Kelsen traz essa questão. Fala, olha, não tem a lei e eu não preciso positivar tudo porque isso pode se modificar, né? Isso é um entendimento subjetivo, isso é uma interpretação, é uma hermenêutica. Então, dentro do ato fato jurídico real, andar na rua é um conceito, mas isso não produz efeito na sociedade, né? Por isso que o conceito é novo, porque dentro de fatos jurídicos ele seria um fato não jurídico, mas na teoria de fato ato jurídico, né, ele produz efeitos se for relacionado, se for ligado a outras questões. Mas aí é outra questão, não é andar na rua que não tem lei. Tranquilo, pessoal? Não, né? Vou seguir e volto. Vou adiante e volto. Andar na rua e as regras do pedestre. Eu estou tentando aqui me recordar de alguma legislação que fale de regras de pedestres, mas quando eu falo de pedestre, eu lembro que o pedestre está no CTN, né? Mas o exemplo não é esse. Não é o exemplo de dirigir, é o exemplo de andar mesmo, puro e simples, que não é positivável. O CTN é o conceito de trânsito, que é a utilização de pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Maravilha. Mas isso aí pressupõe a questão a questão do trânsito.
a questão do, não só a questão do trânsito, né? Mas a legislação do Código de Trânsito, ela é especial, ela é específica e ela é voltada para o trânsito. Saiu do trânsito, né? Embora exista o conceito de pedestre aí, mas saiu do trânsito, entende que a legislação tem como objetivo aí regulamentar a questão do tráfego de veículos, né? E o veículo pode ser qualquer um, porque ele fala de veículo automotor, fala de veículo de tração mecânica, também fala de pedestres, né? Mas tudo dentro de um conceito de trânsito de veículos, né? Não de trânsito de pedestres, trânsito de veículos. Eu não tenho essa legislação de trânsito de pedestres, né? Não tenho isso. Então, fato jurídico, né? No caso, fato não jurídico, né? E um fato não jurídico e um fato não eficaz. Fato jurídico não eficaz. Bom, então falamos aí do fato jurídico real, sendo essa a questão do andar na rua. Número 2, um indenizativo. Fato jurídico indenizativo. Gera um prejuízo e cria o dever de indenizar. Olha só, é um conceito, vamos lá, vamos tentar traduzir isso. Fato jurídico indenizativo, né? Pessoal, tudo na linha de raciocínio do exemplo andar na rua, de que não há uma legislação, tudo nesse exemplo, né? Não, então, número 1, reais, número 2, indenizativo, número 3, caducificante. No real, né? No real, andar na rua, né? E aí falamos de todas as vertentes aí, de diversas maneiras, né? Agora, no indenizativo, observe só que no indenizativo eu estou andando na rua. Aí agora existe uma interatividade com o veículo, com o carro, né? Com acidente. Eu posso colocar essa questão envolvendo um veículo, ao atravessar na faixa de pedestre, né? O pedestre sendo atropelado, agora ele está coberto por uma legislação que ele não estava. Fato jurídico real, né? Mas agora há uma indenização prevista para o pedestre que foi atropelado. Qual é o ato jurídico aí? Andar pela rua, transitar de veículo automotor, né? E ao acontecer um acidente aí que está coberto por uma legislação, vira um fato jurídico indenizativo, né? Previsto agora em legislação, e ele será indenizado, terá que haver a reparação, o dever de indenizar, o dever de reparar. É isso que é o indenizativo, né? Ele surge da vontade, houve um acidente. A vontade era de caminhar, de andar, o outro de transitar. Mas deste fato não jurídico, né, que não deveria produzir efeitos, mas nessa nova teoria, fato jurídico indenizativo, por conta do que aconteceu, deste fato agora haverá uma indenização por conta do dano surgido aí. Qual é o dano? Atropelamento. Tem um outro exemplo aqui, mas eu não vou dar não, porque aí é um exemplo do Código Civil lá, meio complicado, mas eu acho que esse exemplo é o mais tranquilo, né? Tranquilo? E por último, para fechar aí, né, com chave de ouro, fato jurídico caducificante, com C, né? De prescrição e decadência. A caducificidade ou caducificante, né? Que é o desdobramento, o terceiro desdobramento, o terceiro efeito, né? Ele se refere ao tempo, né? Ao tempo. Ele se refere à extinção de um direito pelo tempo. Ele se refere à prescrição, ele se refere à decadência. E o cerne dessa questão caducificante, né? Olha só, não é um ato de vontade, né? Por que não é um ato de vontade? Porque eu não tenho o meu agir, né? Não existe a questão da legislação específica que regulamenta o meu não ato de vontade, não existe isso, é bem abstrato, né? Mas na prática ocorre, na prática acontece. Como que acontece? Como? Exemplo, uso capião. Uso capião é o melhor exemplo, né?
eu tenho uma propriedade, a minha propriedade é invadida. Eu tenho direito à propriedade constitucional e tenho na legislação também tenho na legislação, não é? Mas qual é o ato aí? O ato seria eu retirar o invasor, e eu não retiro o invasor, né? Não retiro o invasor. Qual é o fato jurídico aí? Existem vários, né? Existe a invasão, a questão da propriedade, etc e tal, né? Mas dentro dessa teoria do ato, fato jurídico caducificante, o meu não agir leva, pela minha omissão, ao uso capião. Ao que estou me referindo? Não estou me referindo ao meu direito de propriedade, ao meu direito de imóvel, ao meu direito de ação de reintegração de posse por conta do esbulho possessório. Não estou me referindo ao meu direito. Estou falando do direito do invasor que não tem direito. É isso. Ato, fato jurídico caducificante, né? Na teoria daquele... Mesma história do andar na rua, né? Mesma história do andar na rua. O cara não tem direito a invadir. Ele não tem, mas ele invade. E ele mora. E ele continua. E ele vai. E ele vai gerar um direito quando? Quando, né? Deu 5 anos, moradia social, né? O imóvel não foi requerido, não foi tomado, não houve aviso, não houve conversa, simplesmente continuou abandonado por 5 anos. E aí o que acontece? Agora eu que não tinha direito tenho, gerou um direito. Ato, fato jurídico caducificante pela omissão. Exemplo, uso capião, né? Por conta da omissão daquele que tinha direito que não exerceu, e eu que não tinha direito, agora cria-se um direito pela omissão daquele que tinha direito e não exerceu. E eu que não tinha, passo a ter um direito. Qual direito? Uso capião. É isso, doutores. Então, falamos aí da nossa teoria de fatos e atos jurídicos. Falamos do que é fato jurídico, né? Fato não jurídico, positivismo, subjetivismo, positivismo de Kelsen em contraposição ao subjetivismo de Kelsen, né? Dentro da teoria positiva, dentro da teoria subjetiva. Falamos de fato jurídico eficaz, fato não eficaz. Falamos de fato jurídico natural, né? E entramos em fato jurídico humano, que é o ato jurídico, né? Que decorre da vontade ex lege, né? Além da vontade humana, né? Está previsto em lei, é o ato jurídico, né? Falamos dessas questões, ato jurídico, falamos do ato jurídico em sentido estrito e passamos, portanto, a falar de negócio jurídico, né? Negócio jurídico com seus efeitos colaterais, efeito unilateral, bilateral e multilateral, né? Em negócios jurídicos. E por último, né, terminamos com essa nova teoria aí para explicar essa coisa do andar na rua e para explicar essa questão de atos dentro de nossa sociedade que não tem efeitos jurídicos, fatos jurídicos que não tem efeitos jurídicos, né, mas que em decorrência de outras questões supervenientes, né, o ato jurídico, né, que não tem efeito na sociedade, mas por questões supervenientes vem a produzir atos nas sociedades, na teoria do ato, fato jurídico, em 3 modalidades: reais, indenizativo e caducificante. Inclusive o caducificante ele clareia melhor essa situação, né? Olha só, eu não tenho direito, aí eu vou lá e vou invadir o imóvel, invadir a propriedade, eu adentro, aí não existe uma notificação, não existe uma conversa, não existe nada, o dono não vem para cima de mim, passa um tempo, por omissão do proprietário, né, existe a extinção do direito do proprietário e agora passa a criar um direito para mim que eu não tinha. Teoria do ato, fato jurídico caducificante, né, que pela omissão do direito do outro cria-se o meu direito. E ponto final.